Olá, sejam muito bem-vindos aqui no Papo Certo da RS Play. No programa de hoje vamos falar sobre gestão em saúde e humanização. Temos aqui um convidado especial para falar sobre esse tema no programa de hoje. Aqui você já sabe, o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. Um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir no canal 524 da NET Claro TV e também nas nossas redes sociais. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. No programa de hoje vamos falar sobre gestão em saúde e humanização. E quem está conosco hoje é o CEO da Rede Salute, Rafael Sá. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade para a gente entender um pouquinho mais esse mercado de saúde, que é um mercado muito grande, que todo mundo precisa, 200 milhões de brasileiros precisam de acesso à saúde. A primeira pergunta que eu faço para o Rafael é para ele falar um pouquinho como é que está dividido hoje esse atendimento das pessoas, né? Tem uma parte que atende pelo SUS. Você faça um pouquinho para o nosso telespectador como é que funciona hoje, como é que as pessoas são atendidas hoje. Eu acho que a grande palavra foi a que tu usou, que é acesso. Tá? Então, o mercado ele é dividido em basicamente 3 camadas. A primeira camada é o mercado chamado regulado, é o mercado dos planos de saúde. Esse mercado ele é regulado por uma lei, a lei número 9656, que criou a ANS, que é a Agência Nacional que tem todas as regras para esses planos de saúde. Esse é um mercado que ele, por N regulações, ele está mais ou menos estabilizado há mais de 15 anos e um pouco mais de 50 milhões de beneficiários. Tem o SUS, né, que é universal, ou seja, todos nós temos direito ao SUS, a utilizar do SUS, e que, infelizmente, não consegue, por N motivos também, seja falta de recursos, seja falta de profissionais, falta de hospitais. Chega nessa época de inverno, então as emergências ficam lotadas, né? Totalmente lotadas, né? Neste momento, em Porto Alegre, a gente já está com as emergências lotadas. E sobrou no meio aqui, sobrou um mercado muito grande também de pessoas que não conseguem acesso a um plano de saúde, até porque o plano de saúde hoje ele é vendido basicamente para empresas, não para indivíduos, mas tem uma renda disponível para não precisar depender totalmente do SUS e buscam uma saúde de mais qualidade. Então é aí que entra o nosso mercado, é aí que a Salute entra e provê essa solução para esta camada, digamos, do meio aqui do nosso país. O mercado regulado, falando em torno de 50 milhões, aí vai dar 25%, 27% da população atendida hoje pelo mercado de pessoa jurídica, né? Principalmente a pessoa trabalha numa empresa e tem lá o plano da empresa. E sobra então 75%. Mas esse mercado onde a Salute está hoje ficaria em torno de 25% também, ou ele é maior ainda? Não, a gente estima maior. A gente estima que o mercado aqui fica mais para perto de 50%. Então, que fica perto de 25% no mercado regulado, mais uns 25% na parte de acesso, tá? No SUS, e uns 50% no meio. Quando eu digo a parte de acesso, é a parte que a gente chama na medicina de primário e secundário, que é, resumidamente, consulta e exames, né, para resolver o básico, né? A parte hospitalar não, daí o SUS é muito maior, e numa cidade como Porto Alegre, por exemplo, o SUS na parte hospitalar tem uma eficiência bastante boa. Daí tem só que nesses momentos que a gente está falando de inverno, né, tem essas superlotações e acaba chegar batendo na porta da emergência e não ter nem atendimento. Às vezes tem um caso muito sério para ser atendido, né? Tem isto, né? Então estes momentos são realmente momentos onde acaba tendo muito mais demanda do que oferta de serviços, e existem também algumas especialidades médicas que o SUS não consegue prover muito bem, e essas especialidades normalmente também são especialidades onde a gente acaba tendo
mais médicos para prover para a Tu população. podia falar um pouquinho quais são essas especialidades que talvez que também a saúde consegue atender melhor do que o SUS tem uma dificuldade maior de ter essas especialidades? Usualmente, oftalmologia é uma especialidade que costuma ter uma fila maior. Exames como a gente aqui chama de ecografia, né, mas ultrassonografia também é um exame que normalmente o SUS tem uma fila Muito grande, grande. porque a demanda ela é muito grande. Hoje em dia existem muitos diagnósticos de crianças com diversos transtornos, então existem subespecialidades médicas infantis, como neurologia infantil, uma especialidade bastante rara, difícil de ter e poucos médicos se formam, então a Salute tem esse médico, essa especialidade para prover. Então a gente vai olhando quais são aquelas especialidades que têm mais dificuldade para o público poder acessar e trazendo para a nossa rede. A gente estava conversando um pouquinho antes que por que a pessoa física no plano de saúde regulado tem mais dificuldade de acessar? É que no fim do dia, né, isso não é tão simples de entender. A medicina ela tem uma inflação que ela não é a mesma inflação da nossa economia. E tem alguns motivos para isso. Um deles é o envelhecimento da população. Então a população está envelhecendo, ao envelhecer mais, ela passa a ter mais doenças crônicas. Então a gente acaba ficando mais caro para o sistema. O segundo são novas tecnologias. Com o tempo, vão tendo novas tecnologias. Se a gente for pensar 30 anos atrás, talvez, um câncer era basicamente uma sentença de morte. E hoje não. Né? Hoje existem muitos tratamentos para câncer. Ainda mais se for identificado cedo, né? Ainda mais se for identificado cedo, que é muito importante, que curam câncer. Né? Eu mesmo conheço algumas pessoas que já foram curadas de câncer. Então, tu tem novas tecnologias entrando. E isso acaba também encarecendo, né? Isso tudo encarece muito, né? Novos remédios também. Existem novos remédios que trazem... Então, são coisas boas para a população, são coisas boas para todos nós que estamos com os planos de saúde, mas encarecem. E quem regula esse repasse de preços é a ANS, a agência que eu citei anteriormente. Então, esse repasse normalmente não é suficiente para poder cobrir os custos a mais que estão vindo para atender essa população. Com isso, as operadoras pararam de vender basicamente o plano individual e vendem o plano empresarial, onde a negociação ela é livre. Né? Não estou aqui dizendo que as operadoras são santas e que está tudo certo, não é isso. Mas é que existem alguns motivos pelos quais as operadoras pararam de vender o pessoa física e essas pessoas ficaram quase que abandonadas, sem acesso, ou quando tem acesso, o preço já é tão caro, que fica muito difícil conseguir uma família de 3 pessoas ter um plano de saúde hoje em dia aqui no Brasil. E daí, que bom que existem empresas como a Salute que estão entrando no mercado e conseguem atender uma faixa importante da população, tu falando em torno de 50% que nessa fase inicial de atendimento, né, da consulta, do exame, né, que acaba facilitando e dando acesso. Então, tu queria falar um pouquinho, então, como é que surgiu a questão da assinatura, que assim como a Salute tem um modelo de assinatura, mas tem outros cartões hoje de benefícios, né, de descontos, talvez seja um termo utilizado por alguns. Tu queria falar um pouquinho desse mercado, dessa questão dos cartões, né? O nosso caso é um caso bem curioso e muito antigo. Tá? Porque o que acontece? Quando a gente começou o nosso negócio, a gente lançou um mini plano de saúde, porque na época não existia a regulação da ANS. Quando veio a regulação da ANS, nós éramos uma empresa muito pequena e vimos que a gente não teria capacidade de competir com esse mercado, porque tu tem que fazer garantias, tu tem que depositar dinheiro antecipadamente, porque no fim do dia tu está correndo um risco muito grande a partir do pool de clientes que tu tem. Nisso eu fui para São Paulo num evento, cheguei lá num evento, tinha um cara com uma banquinha lá falando em cartão de descontos.
Eu podia, me explica o que é, o que é isso? Não, eu trabalho com isso, não me lembro nem aonde é que era a empresa dele. E aí voltei para Porto Alegre e disse, eu vou criar um desses. E aí criei um cartão de descontos. Na época foi um cartão de descontos mesmo. Com o tempo, no caso da Salute, a gente passou a nos posicionar como assinatura para não confundir com outros cartões que existem no mercado, porque nós decidimos nos diferenciar por qualidade, né? Então, quem vai nas nossas clínicas hoje, vê clínicas de um padrão classe A. E são clínicas próprias, né? São clínicas próprias. Tem alguns cartões que eles não têm clínica, só tem desconto com os médicos. Só tem descontos com médicos, outros são franquias, as nossas são todas próprias, geridas por nós mesmos. E como eu falei, clínicas com padrão de arquitetura classe A, os nossos médicos especialistas, eles são todos com a residência concluída. Então, enfim, a gente tem um padrão de exigência para fornecer para os nossos clientes, que nos dá bastante orgulho e bastante segurança do que a gente está fazendo no nosso trabalho, ofertando, então, no fim do dia, uma facilidade para quem está buscando uma consulta, um exame com grande qualidade, num prazo muito bom, né? Normalmente a gente tem consultas em prazo de 3, 4, 5 dias, a gente consegue ter consultas em quase todas as especialidades. Sabe que eu uma vez precisei consultar com um dermatologista e foi agendado para 21 dias depois, num plano top, 21 dias. E ainda cheguei lá, ainda pensei que vai ter gente. Eu era no mesmo prédio onde fica o meu escritório. Então eu falei, se caso sobrar uma vaguinha, pode me chamar que eu estou aqui no mesmo prédio. Não, me espera, só me chamar no dia 21 dias depois. Ainda bem que não é nada de urgência, emergência, né? Pude esperar. E daí cheguei lá, não tinha ninguém na recepção. E saí, não tinha ninguém na recepção e foi atendido relativamente rápido, 10, 15 minutos ali. Então tem pessoas que mesmo que tem uma parte que atende o convênio e a grande parte fica disponível para o particular, então fica ali só para manter o convênio ativo. Nós não temos uma medição para saber exatamente o número disso, mas nós sabemos que hoje nós temos um público razoável que tem convênio e faz a nossa assinatura justamente para ter a consulta mais rápida, porque no convênio muitas vezes demora muito. Né? Então, mesmo tendo convênio, às vezes tu demora para ser atendido também, né? Bom, mas, Rafael, tu fala um pouquinho quais são os desafios de empreender na área da saúde no Brasil? Eu acho que o desafio de empreender na área da saúde é muito parecido com o desafio de empreender em qualquer outra área, né? É tu conseguir encontrar um modelo de negócio que funcione, que atenda uma necessidade, que faça no fim do dia, que traga para a população algo valoroso e que seja lucrativo. Acho que sempre o último ponto aqui é sempre a mais difícil, né? E nós demoramos muito tempo para achar um modelo que fosse lucrativo. A gente foi ajustando esse modelo, os nossos primeiros 10, 12 anos de negócio, o nosso negócio não era lucrativo. Depois que a gente começou a ter um modelo que funcionasse melhor. Então, acho que sempre é mais ou menos o mesmo desafio, né? E conforme o tempo passa e a tua empresa vai crescendo, os teus desafios vão mudando. E eu acho que aí vem o outro grande desafio, que é o como tu, como empresário, evolui. Porque se eu quiser fazer o que eu fazia 10 anos atrás, se eu quiser coordenar tudo que eu coordenava 10 anos atrás, a minha empresa vai ser limitada por mim. Então eu preciso hoje ter muito mais gente, eu preciso hoje ter muito mais processo, eu preciso ter gente mais capacitada, a gente precisa ter uma organização maior para a gente poder estar administrando uma empresa maior do que era 10 anos atrás. E se eu quiser levar essa empresa para os próximos 10 anos ser muito maior do que ela é hoje, de novo eu vou ter que me transformar, vou ter que transformar as pessoas que estão comigo. Então acho que são esses os desafios de empreender, na minha opinião, em qualquer área. Na saúde é a mesma coisa. E que tu acha que nesses 12 anos tu tiveram dificuldades maiores? Não que hoje não tenha dificuldades também, porque os desafios do empresário não acabam nunca, né? Mas o que tu acha que foi o momento que te ajudou ao ajuste no modelo para a empresa ser mais lucrativa? Teve algum fator externo? O que te ajudou a ter a Salute como todos, não sei se tem mais sócios também, para poder chegar e conseguir mudar o modelo? Foi foco.
Tá? A gente, no início, a gente atendia muitos convênios e nós tínhamos a nossa assinatura. E a forma como foi desenhada a saúde do Brasil e a forma como foi desenhada a parte regulada da saúde, os convênios eles pagam muito pouco por consulta. Então, uma rede como a nossa, que faz muita consulta, a gente não conseguia ganhar dinheiro vendendo consulta, porque a maior parte do valor da consulta vai para remunerar o médico, a outra parte vai para remunerar a tua estrutura, não sobra nada. E aí a gente fazia um volume grande de consultas e não dava dinheiro. E ali do lado a gente tinha um produto que era a assinatura, que era um produto que tinha uma capacidade melhor de atender bem a população por um valor razoável e que, se bem feito numa escala correta, poderia ser um produto lucrativo. Então, isso eu me lembro muito bem, em 2009, nós tínhamos 33 convênios que nós atendíamos na Salute. Eu mandei carta para os 33, rescindindo o contrato com os 33, reduzi a empresa e disse, nós vamos focar na assinatura. E a partir disso, a empresa começou a andar muito bem. E até hoje a gente faz a mesma coisa. Volta e meia eu dou umas escorregadas, perco um pouquinho o foco, mas logo a gente volta e é aqui que a gente está e espero que é aqui que a gente esteja por muito tempo ainda. Sabe que eu acho que isso é uma dica de ouro e como é difícil para o empresário tomar uma decisão dessa. Imagina o Rafael lá mandar carta para 33 convênios e dizer não para 33 fontes de receita, né? Vai ter um impacto grande aqui, a gente vai encolher o tamanho, vamos ter que daqui a pouco destratar contratos com médicos aqui, porque a gente vai encolher e vou dizer não para 33 fontes de receita. Isso é muito difícil para o empresário dizer não para a receita. Né? Muito difícil, né? Mas uma característica que a gente sempre teve lá e tem até hoje é ter muito dado. A gente tem muito dado dentro da empresa, então a gente consegue hoje enxergar unitariamente o que funciona, o que não funciona, o que é subsídio cruzado eventualmente. Eu vou te dar um exemplo, né? Nós hoje somos a única clínica 24 horas no nosso modelo no Brasil, não é nem aqui, no Brasil. Não é economicamente viável quando tu olha só por 24 horas, porque o público, para ir no 24 horas, ele precisa estar com um problema muito grave. Para o que a gente faz, que não é atender problemas tão graves assim, acaba não tendo um volume muito grande de atendimentos. Quando tu olha só aquilo ali, não é algo que funcione economicamente. Mas a gente sabe que para o todo, para o nosso cliente, ele ter a tranquilidade de, se ele precisar ir, a gente está lá, porque é uma estrutura. Tem pediatria lá? À noite a gente tem um médico de família, que ele atende adulto e criança. Então, mas assim, é um médico, é recepcionista, é segurança, é limpeza, é enfermagem, é toda a clínica, energia. tudo ligado lá para a gente atender. Em média, a gente faz de 7 a 10 atendimentos numa madrugada, é muito pouco para suportar toda essa estrutura. Então, tu conseguir enxergar todas essas coisas e aí poder tomar as decisões, dizer, não, isso aqui vale a pena manter porque isso aqui suporta o nosso produto principal, dá um conforto para o nosso cliente de que ele, se precisar, ele sabe que nós estamos aqui, que ele pode contar conosco, mesmo que a gente aqui, olhando só esse pedaço aqui, esteja perdendo dinheiro. Né? Não, mas essa questão eu vejo um empresário com muita dificuldade de dizer não e ter esse foco, ou de nichar, ou de segmentar, né? Porque quando tu atende todo mundo, às vezes tu acaba perdendo um nicho, perdendo receita, né? Perdendo lucratividade. Tínhamos um cliente no escritório que a gente falava que ele atendia uma rede de supermercados. E aquela, embora em termos de marca, e ter o produto numa rede de supermercados era muito bom, mas ele não ganhava dinheiro, e até em alguns casos perdia dinheiro. E ele conseguiu após 4 anos tomar a decisão de não atender mais essa rede de supermercados, porque para o negócio dele não estava sendo lucrativo. Então essa é a empresa, o empresário, o gestor, começa a postergar essa decisão, tu vê só, tem lá um faturamento maravilhoso, mas a última linha é até as negativas às vezes, né? E é difícil isso. É muito difícil. Abrir mão de crescimento, de receita, é sempre muito difícil, porque tem muita repercussão, né? Como tu falou,
Nosso caso lá, a gente teve que naquele momento diminuir médicos, diminuir funcionários, dói, né? Dói ter que fazer tudo isso. Mas era importante, porque ou a gente fazia isso naquele momento, ou quebrava, né? A empresa estava numa situação pré-falimentar mesmo. Então, estes momentos, eles no fim, eles acabam também te ajudando a tomar a decisão certa. Porque ou tu vai quebrar, ou tu vai tomar a decisão certa, né? Então, a gente tomou essa decisão certa e a partir dali foi que a empresa começou a ter uma arrancada muito grande. Eu me lembro muito bem, né? Na época nós tínhamos 3.000 assinantes e agora, mês passado, a gente bateu 50.000. Então, foi um caminho super bom e espero que daqui a alguns anos a gente consiga estar aqui batendo 100.000. 100.000, é importante, mas essa questão, eu vejo essa coragem, né? Acho que às vezes é difícil isso de dizer não para a receita e olhar somente a receita e não olhar o resultado. E olhar dados, eu acho que também é muito importante, né? Eu vou dar um exemplo aqui, nós somos hoje em dia convidados para abrir clínicas em muitos lugares e ter uma disciplina de saber onde é que são os próximos lugares que tu vai abrir as tuas clínicas. Claro que se aparecer uma oportunidade muito grande, tiver algo que seja muito diferente, vale a pena olhar. Mas fora isso, ficar no foco, né? Um lugar onde sempre vem, assim, olha, cada mês vem alguém falar para mim, vocês têm que abrir no litoral. E eu acho o litoral um lugar maravilhoso. Eu adoro o litoral. Realmente é um lugar que eu adoro, é o litoral aqui nosso. Só que durante o ano, tu tem que ir lá olhar quantas pessoas realmente moram lá durante o ano, porque eu tenho que ficar com a clínica o ano inteiro lá, eu não posso abrir a clínica só no verão, né? Depois, será que vale a pena eu sair de Gravataí, que é a nossa clínica mais próxima do litoral, e dar um pulo tão grande até o litoral? Não é mais fácil eu abrir em Esteio, que eu não tenho, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, própria Porto Alegre tem espaços aqui, né? Aqui onde nós estamos, Partenon, aqui a gente não tem nada. Então, existem lugares ainda que são mais fáceis, onde a minha marca já é conhecida, meus médicos podem sair de uma clínica e ir para outra, os gestores que trabalham na empresa podem supervisionar essas clínicas. Para que eu vou dar esse pulo, né? Então, também ter essa disciplina de não querer agarrar todas as oportunidades que aparecem, eu acho que é bem importante. Por que o Zafra não foi para o litoral ainda? Exatamente, né? Eu já tive essa conversa com alguém da família lá uma vez e ele disse, olha, é muito difícil porque durante o ano o movimento cai muito e para nós, né, o Zafari tem um nível de qualidade, eu preciso ficar oferecendo este nível de qualidade. Como é que vai oferecer esse nível de qualidade para um público tão menor? No verão é fácil, porque no verão tem bastante gente lá mesmo, mas e no inverno, que são 10 meses do ano, né? Que já fica mais difícil, não, mas são decisões difíceis. Claro que talvez, às vezes, pode ser a vaidade, às vezes. Cuidar para não trabalhar com a vaidade, né? Porque, não, mas eu tenho que estar lá, todo mundo está pedindo para lá, eu tenho que ir para lá. Mas se tu for para lá, tu vai ter problemas de resultado. E aí vai mesmo. E eu não conheci ninguém que não tenha vaidade, né? Incluindo eu mesmo. Todo mundo quer botar sua marca em um lugar, quer aparecer mais, é natural. Rafael, o que significa na prática, né? Oferecer um atendimento humanizado? Esse é um termo que ele pode soar um pouco vazio até, né? Porque todo mundo vai dizer que tem um atendimento humanizado. Mas no fim do dia, é nós nos colocarmos no lugar do nosso cliente. Nós, diferente de uma empresa normal, tá? Não que nós não sejamos uma empresa normal, mas nós estamos atendendo pessoas que estão doentes, estão numa condição mais difícil. E a gente não sabe qual é a doença que está acontecendo ali do outro lado. Então nós temos que conseguir nos colocar no lugar desta pessoa e entender que ela está nos procurando e está confiando a saúde dela, que é o que ela tem de mais importante, a nós. Então, para isso, eu preciso que as nossas recepcionistas estejam entendendo isso, se colocando no lugar do paciente, nossos médicos, nossos psicólogos, todos os nossos profissionais, nos colocar no lugar do cliente. Eu acho que esse é o atendimento humanizado, que é o que a gente fala em todos os nossos treinamentos na empresa, é tentar o tempo inteiro ter a empatia. Saber que esta pessoa está com um problema e o problema dela, para ela, é o maior problema do mundo. E eu digo normalmente lá há muito tempo
que, diferente de um comércio de produtos, que, digamos, tu entra numa loja e compra uma televisão e tu sai com uma televisão, e a televisão é o mais importante para ti, quando tu vai lá na Salute, tu sai com um sentimento. E esse sentimento, ele é teu. E tu tem o direito de ter o sentimento que tu quiser. Eu posso te dar o melhor tratamento do mundo e tu achar que não foi. E se tu achar que não foi, é porque não foi. Então, a gente tem que o tempo inteiro estar buscando feedback dos nossos clientes, querendo saber o que a gente pode melhorar para cada vez mais focar nos nossos treinamentos, focar na seleção das nossas pessoas, para o tempo inteiro estar nos colocando no lugar do nosso paciente. Eu vejo ainda muitas lacunas de atendimento na área médica, né? Não estou dizendo de questão técnica, estou falando dessa questão de se colocar no lugar do outro, da empatia, né? Eu vejo sim que, como meu pai ficou em tratamento por 5 anos com câncer, eu tive muito contato com médicos, né? Eu vejo sim que tem uma geração nova vindo um pouco mais empática, conversando mais com o paciente, né? Se colocando um pouco mais no lugar. Talvez, não estou generalizando também, né? Mas parece que antigamente era um pouco mais frio o atendimento, era aquela coisa mais, o que tu tem, que não está sentindo, 15 minutos já dispensava a pessoa, né? Eu vejo que tem tido essa mudança. Tu também acha que está tendo essa mudança de preocupação, os atrasos também, tipo, marcar uma consulta às 3 horas, é atendido às 5, mesmo no particular, às vezes. Tu tem visto essa mudança? No caso dos atrasos, sem dúvida, né? Até porque, por exemplo, num modelo como o nosso, que necessita de bastante volume, um atraso gera atraso para o resto do dia e aí tu... É que nem um avião de manhã, né? Se atrasou o avião da manhã, vai atrasar todos os voos do dia, né? Acabou. Então, a gente tem que ser muito exigente com os médicos e nossos profissionais para que cumpram o seu horário e a gente também faz a nossa parte, que é cumprir tudo que nós combinamos com os nossos profissionais. Então, acho que esse ponto tu tens toda a razão. A parte de ter mais tempo com o paciente, eu acho que tem 2 lados aqui. Um lado, sim, mas o outro lado, o médico gasta muito tempo com burocracia. Muito tempo preenchendo o prontuário, até para questões de proteção dele mesmo, enfim, gasta muito tempo com burocracia. Então, eu acho que, por exemplo, aí é um ponto onde a inteligência artificial, olhando um pouco para frente, vai nos ajudar bastante. Já tem ferramentas de transcrição da consulta que vão direto para o prontuário. Eu espero que isso venha para dentro da nossa empresa aí nos próximos anos, para que o médico não precise ficar digitando. Porque o médico, quando está digitando, ele não está fazendo 2 coisas. Ele não está atendendo e não está olhando na cara do paciente ou olhando, dando atenção para o paciente. Então, eu acho que tem ainda como a gente evoluir para que cada vez mais a consulta fique mais humanizada, que é poder dar toda a atenção possível para o nosso paciente. E como eu falei, não é por culpa do médico, é por culpa da burocracia toda que existe, que precisa ficar muito tempo hoje registrando. Tu falou uma questão do risco, né? Porque se ele não anotar isso e dar um problema, ele pode ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado. Já aconteceu conosco, assim, teve um caso que eu me lembro de uma paciente que teve um problema e aí esse problema acabou chegando em mim, enfim, e aí eu fui olhar o problema e eu fiquei muito tranquilo porque o médico tinha evoluído tudo muito bem no prontuário. Agora, nós temos um diretor técnico na nossa empresa, a gente preza muito pela parte médica, tá? Muito. Eu sou filho de médico, então isso sempre fez com que a gente prezasse muito. Nosso diretor médico já foi secretário de saúde daqui, de Porto Alegre, já trabalhou no Ministério da Saúde, é professor do Clínicas, é alguém super respeitado. Este caso, por exemplo, ele olhou, eu olhei, eu não tenho acesso ao prontuário, né? Mas os médicos olharam o prontuário e disseram, olha, ele gastou muito tempo ali para poder proteger o paciente, né? Então, com isso eu fico muito tranquilo que os nossos médicos fazem o seu trabalho. Rafael, uma outra coisa assim que eu vejo que está crescendo é a telemedicina. E a telemedicina... Posso parar um pouquinho? Pode. Eu vou tomar. Engasgando um pouquinho. Tô, obrigado. Vai secando a garganta. Uhum.
Bom, Rafael, uma outra coisa que eu vejo que está crescendo muito é a telemedicina, né? E eu, sinceramente, eu tinha um pouco de preconceito, tinha uns preconceitos, mas a gente tu tinha que ir 2 vezes no médico. Na primeira consulta, ele solicitava, te escutava, te solicitava os exames, e daí na segunda consulta, com a análise dos exames, ele te dava um diagnóstico, te aprofundava um pouco mais, né? E eu hoje tenho sido usuário, principalmente da primeira consulta, eu tenho tentado fazer por teleconsulta, porque eu ganho tempo de deslocamento, né? E quando vou na consulta mesmo, já vou com informações para o médico poder me dar orientações de forma melhor, né? Na saúde também tem telemedicina? Também temos, algumas especialidades funcionam melhor, outras pior, né? O exemplo que tu deu, dermatologia, funciona um pouco pior, porque muitas vezes tem que olhar melhor a pele. Psicologia, a gente tem bastante tele de psicologia, né, de terapia. Então, enfim, algumas funcionam melhor, outras funcionam pior. Mas existe um ponto aí que eu acho que é bem relevante na telemedicina, que é como tu tem os dados integrados. Então, por exemplo, uma vantagem que a gente tem de trabalhar em rede é que em qualquer unidade que tu vá, o teu prontuário está lá, porque ele está dentro do nosso sistema. Então, o profissional que está te atendendo, médico ou psicólogo, ele vai ter acesso ao teu prontuário, aos teus exames, etc. Se tu descentraliza muito na telemedicina, ficam dados espalhados. E esses dados espalhados acaba gerando retrabalho, fazer exame novamente, acaba gerando custo desnecessário, tempo desnecessário. Então, acho que é um ponto ainda que a telemedicina vai ter que aprender a trabalhar, né? Como é que ela resolve essa descentralização, porque se tu fica indo num médico, no outro, teus dados ficam espalhados. Mas se eu for consultar na saúde por telemedicina, vai ficar no prontuário único para todo mundo? No nosso caso, vai ficar, tá? Mas eu falei num caso geral. mais genérico, né? Sim. No nosso caso, vai ficar. Só que assim, o nosso público até hoje ainda prefere, de maneira majoritária, atendimento presencial. Então, nós estamos indo na estratégia de abrir clínicas para ir cada vez mais perto de onde moram as pessoas. Não, mas é um segmento que está crescendo e eu tinha muito preconceito. Eu já estou mais, eu estou gostando mais dessa primeira consulta para chegar na consulta já com tudo. É muito prático, né? Não, tudo bem, é rápido, né? E tipo, tu marco uma consulta e sou atendido em 30 minutos, né? Então, eu sou atendido em 30 minutos e já me dá todas as requisições já dos exames. Então já vou fazer, já chego na consulta mesmo com o meu médico já com quase tudo pronto, já faltou uma coisinha ou outra ali. Então eu tenho gostado bastante da teleconsulta, que tem crescido bastante, mas eu tinha muito preconceito. Cresce muito, eu concordo contigo, é muito prático. É, porque eu não tinha usado, eu fui usar a primeira vez na pandemia, que não tinha alternativa. Que foi quando liberou, né? Porque até a pandemia não era proibido. Então, na pandemia, que não tinha o que fazer, liberou e foi um avanço importante. Tivemos avanços positivos, apesar do momento muito triste, né, de muitas pessoas que perderam a vida, muitas pessoas que perderam familiares, tiveram mudanças comportamentais em todas essas áreas, tiveram mudanças importantes, né? E acho que na saúde também teve essa mudança de ter uma alternativa a mais de atendimento. Teve, infelizmente, como tu falou, teve que ter esse caso para ter esse avanço, mas foi algo que ficou aí para nós. Rafael estava comentando dos teus 30 anos de saúde, né? E das 10 clínicas, hoje tem 10 clínicas, mas como isso faz parte do crescimento, né? E tu falou, João, agora tem que ter uma estrutura maior, porque se eu depender muito de mim, eu estou limitando o crescimento da saúde, se depender. E assim, vários empresários que acabam tendo o momento de ter que investir um pouco mais em estrutura para poder crescer e não depender muito dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba se distanciando um pouco da operação lá na ponta, né? Porque, por uma necessidade, tu tem que assumir outras responsabilidades. E como é que tu consegue manter a cultura do atendimento, do acolhimento, da empatia, né, nessas 10 unidades diferentes? Quais são os desafios enfrentados e como tu enfrenta essa questão de ter uma padronização
em especial nessa questão do atendimento humanizado? É, uma ótima pergunta. Eu particularmente acredito que não existe uma receita de bolo para todas as empresas que funcione para todo mundo, né? O meu caso, eu tenho uma história um pouco diferente. Eu abri um outro negócio por um tempo e no dia a dia eu me dediquei a este outro negócio. E aí eu tive que formar uma equipe de lideranças dentro da empresa, meio que a forceps. E há 2 anos eu voltei para tocar o negócio. E então eu já tinha uma estrutura de time montado, um time de alta capacidade, de alta qualidade, executivos que vieram de grandes empresas. Então isso ajudou bastante. Em termos de manter a qualidade e a cultura, no meu caso, particularmente, eu olho muito para dados, tá? Muito, muito para dados. Porque eu não acredito que a gente está com 10 clínicas, né? Eu não acredito que eu chegando numa clínica lá e vou ficar lá durante 1 hora e meia, eu vou achar tanta coisa assim que vai resolver um problema. Não acho que a gente não tem que ir, mas o mais importante é dados. Então a gente tem dados de qualidade, a gente mede o dia inteiro, o tempo inteiro, a gente está monitorando tudo que chega em rede social, tudo que chega no nosso saque, tudo que chega no Google, tudo que chega no Reclame Aqui. A gente está monitorando tudo, tem estatísticas para ver quais são os problemas principais, onde é que a gente está errando mais, quando erra. Então, enfim, tem todo o cuidado, tem meta, tem bônus para as pessoas atingirem índices de qualidade. Então, tem todo um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para olhar somente isso dentro da nossa empresa. Isso é importante, de ter informação, ter os dados é essencial para qualquer setor, né? Tu não tem os dados, e os dados, às vezes, eles podem ser duros, mas não mentem, né? Não mentem. E é bom quando eles são duros, porque é aí que tu precisa te mexer, né? Quando eles são moles, eu não gosto. Eu gosto é quando eles começam a ficar mais duros, e aí tu tem mais chance de ir lá e trabalhar e achar problema. Então, quando eles começam a ficar mais fáceis, muda a meta, vai lá. Tá muito fácil essa meta aí. Isso, puxa um pouco mais, que sempre tem como melhorar. Um desafio na área da saúde é a questão da excelência clínica versus uma excelência financeira, né? A gente escuta muito de empresas de saúde, principalmente alguns hospitais com problemas sérios, né, de atendimento, de fechar leitos, de reduzir o número de consultas porque não tem resultado. Enfim, como qualquer negócio também tem esse problema. Como a saúde consegue ter essa questão da excelência clínica e essa excelência financeira? Assim, a nossa excelência financeira, ela não é tão excelente assim, né? A gente tem margens boas, saudáveis, mas não são margens incríveis. Tem setores que têm margens muito melhores do que o nosso. Mas no fim do dia, de novo, é gestão. É a gente saber que as estruturas que a gente tem, assim como um hospital, elas são estruturas de alto custo fixo. Quando a gente abre uma unidade, a gente tem lá aluguel, luz, toda a estrutura lá, IPTU, tem médico, tem funcionário, tem toda uma estrutura grande ali. Tu tem que fazer rentabilizar. Rentabilizar é volume. Então, a gente precisa de volume para fazer o nosso negócio funcionar. Porque o ponto de equilíbrio é alto, né? É alto. Então, tipo, montar não, vamos montar umas unidades. Mas montar umas unidades, é o seguinte, é aluguel de 15, 20, 30 mil reais, é um capex de investimento de R$1 milhão, o custo de médico, estrutura de atendimento altíssimo. Então, o médico vai estar lá, se não tiver tendo consulta ou não tendo consulta, vai ter que pagar o médico. Exato. Então, abrir uma nova unidade, eu entendo que dá um frio na barriga, às vezes. Não, a conta não é simples, né? E principalmente no nosso modelo, como eu falei antes, de mais qualidade, o nosso CAPEX ele é super alto, ele é muito mais alto do que de outras clínicas que atuam para esse mercado. Além disso, como a gente é baseado em assinatura, a gente não tem muito o cliente que chega e paga à vista a sua consulta, a gente precisa formar uma carteira de clientes, e isso leva tempo. Então a gente toma muito prejuízo no início. A gente, por exemplo, abriu uma unidade agora em Viamão. Então ali a gente botou todo um CAPEX muito alto, depois, primeiro dia é prejuízo, e o primeiro mês é prejuízo, o segundo mês é prejuízo. Então a gente deve tomar
pelo menos entre 1 ano e 1 ano e meio de prejuízo depois de todo o CAPEX. Então, o payback das nossas clínicas é muito longo. Mas é o nosso modelo, é o modelo que funciona. Que é a realidade de muitos negócios. Vai começar o payback, vai demorar um pouco mesmo, mas tem investimentos altos para fazer, né? Então a pessoa vai começar, não, vou fazer meu payback, vai ser 6 meses. Vejo muitas franquias, feiras de franquias, não, payback é em 6 meses. E olha, a realidade muitas vezes não é. Não é assim, é mais longo, até para te... Adoraria um payback de 6 meses. Todo mundo, né? E até que essa questão de, tipo, o que vem antes, né? Vem a clínica física ou vem as assinaturas? Mas sabe que no fim do dia, né, aí também, de novo, é como cada um enxerga os modelos de negócio. Eu gosto até do nosso payback ser longo, porque apesar de isso diminuir um pouco o nosso ritmo de crescimento, eu não vou ter caixa para fazer tantas clínicas assim ao mesmo tempo, aumenta a nossa barreira de entrada. Porque para competir com a gente no mesmo nível que nós, vai ter que botar o mesmo dinheiro lá e vai ter que aguardar o mesmo prazo para ter esse dinheiro de volta, né? Então, fica um pouco mais difícil do que abrir uma clínica menor, enfim. A gente abre clínicas muito grandes, muito maiores do que normalmente tem nas regiões onde a gente está trabalhando. Não é uma salinha ali. Não é uma salinha. Qual é a metragem média de uma loja de saúde? Hoje a gente tem 2 clínicas muito, muito grandes, tá? Uma na casa de 1.500 metros, outra na casa de 1.000 metros, e as outras todas entre 450 e 650 metros. Então elas são grandes, né? Para clínicas médicas são espaços grandes. E vocês já não teve um momento assim, pá, já que o problema é capex, é dinheiro, não ficaram seduzidos pela possibilidade de aparecer um investidor e botar lá alguns milhões para poder alicerçar esse crescimento? Não só seduzidos, como já fizemos isso. Só que acabou que a parceria não funcionou muito bem, a gente acabou recomprando o investidor. E hoje nós temos alguns investidores menores dentro da empresa, mas temos, e eu prefiro hoje andar com as próprias pernas, porque sócio é muito bom por um lado, e por outro lado tem que lidar com sócio, tem que ter todo um formato diferente. Eu prefiro, minha idade, ter mais liberdade para tocar o negócio. E tu tem sócios hoje? Tem sócios. Hoje a gente tem mais uns 3, 4 sócios, mas são bem minoritários. O que tu, para quem está nos assistindo, também às vezes procura algumas empresas que chega um momento, tem gente que reclama que está sozinho. Mas João, não tem ninguém para conversar. Se eu tivesse um sócio, talvez seria melhor para dividir algumas coisas, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto é, tipo, eu tenho muitos problemas com o meu sócio. O que daria, assim, de dicas importantes para quem está pensando em ter sócio? O que é importante para definir a entrada de um novo sócio? Mais uma ótima pergunta, né? Eu acho que primeiro de tudo é valor, né? A gente fala muito hoje em diversidade nas empresas, mas assim, no sócio tem que ser quase zero diversidade. Tem que ser, olha, eu penso muito parecido contigo porque eu quero chegar num lugar muito parecido com o que tu quer chegar, a gente tem valores muito parecidos, é isso que a gente precisa de sócio, tá? Porque se tu quer uma coisa, eu quero outra, tu pensa de um jeito, eu penso do outro, tu acha que é por lá, eu acho que é por aqui, essa sociedade está feita para dar errado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? É valores. O segundo é o quanto tu está disposto a abrir mão da tua liberdade. Porque uma empresa, quando ela é mais tua, né, ou tua, tu tem uma liberdade de fazer aquilo que tu quer, do jeito que tu quer, do jeito que tu acha. É quase que uma extensão de ti mesmo. E terceiro é ver o que tu vai fazer com o que vem do sócio, né? Ele vai botar dinheiro, tá? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu tenho um plano concreto ou vou botar o dinheiro só para botar o dinheiro? Eu tenho um plano concreto, esse dinheiro vai trazer o retorno que a gente espera? Eu acho que tem que responder essas perguntas para decidir. Caso essas perguntas não sejam, as respostas não sejam boas, que no meu caso atual hoje não são, eu acho que existem outras formas de tu buscar. Hoje a Salute tem um conselho. O conselho é um bom lugar para tu te aconselhar com outras pessoas que tenham, aí sim, tenham backgrounds diferentes, que estão olhando coisas de formas diferentes, tenham mais visão para um lado,
já passaram por outras experiências, e eu me apoio em algumas pessoas do meu conselho para a tomada de decisões mais estratégicas, mais importantes. E o papel e responsabilidade de cada sócio são bem definidos? No caso da Salute, de novo, né, os sócios são muito minoritários. Então, o papel deles hoje é mais estar no conselho do que ter uma função executiva. Né? A função executiva de sócio é principalmente minha. Tem mais um outro sócio, mas ele é minoritário também, que também trabalha na empresa lá comigo, o Gabriel. Mas fora nós dois, o resto dos sócios, eles estão só no conselho. Entendi. E, Rafael, qual é o impacto social de entregar um serviço com um valor mais acessível, né, numa sociedade tão carente de saúde? Ele é muito grande, porque se tu pensar, né, hoje nós temos 50 mil associados. Desses 50 mil, 38 mil são dentro de Porto Alegre. Então, se tu pensar em Porto Alegre tem uma taxa de penetração de plano de saúde, lembra que eu te falei que ela é de 25 no Brasil. Em Porto Alegre, ela é mais entre 40 e 50, né? Uma cidade mais rica do que a média do Brasil. Gostaria que ela fosse mais rica ainda, mas comparado com o Brasil, ela é. Então, quando tu olha o mercado que sobrou em Porto Alegre, uma cidade de 1.300.000 habitantes, sobrou 60%, nós estamos falando de 780 mil pessoas. 780, a gente tem 39 mil, estamos falando de 5%. Então, 5% das pessoas que não têm plano de saúde em Porto Alegre estão sendo atendidas pela Salute. Então, é um impacto social numa área muito importante, que a gente vem prestando um serviço de altíssima qualidade e, ao mesmo tempo, tirando fila do SUS. Tá? Fila de consulta, fila de exame, que senão seria a prefeitura que teria que estar providenciando para essas pessoas. Então, a gente tem um impacto social bastante grande, tanto nós como outras empresas do nosso mercado, que ajudam nesse setor fundamental que é a saúde. Estava comentando antes que o mercado regulado, que são os planos de saúde, eles estão muito focados na pessoa jurídica. Uhum. No caso do segmento da Salute, também tem esse atendimento da pessoa jurídica ou ele é todo exclusivamente na pessoa física? É muito pessoa física, tá? Hoje, 93% da nossa carteira de 50 mil é pessoa física. Só 7% é pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela acaba ou tendo o plano de saúde, ou, infelizmente, são empresas menores que, infelizmente, também a taxa de mortalidade das empresas menores ela é muito grande. Então, tem uma rotatividade nessa carteira e a gente não teve competência suficiente para fazer um bom trabalho em pessoa jurídica. Então, nosso foco principal é pessoa física mesmo. Rafael, tu falou um pouquinho do segmento, né? Que tem outras empresas que também atuam no mesmo segmento. Como é que tu vê hoje essa concorrência e se há algum tipo de regulação em vista a vir por aí? Eu acho que ele é um mercado grande, né, em expansão, e como mercado grande em expansão, concorrência é bem-vinda, né? Os concorrentes fazem a gente ser melhor. Eu vou te dar um exemplo, né? Nós agora acabamos de lançar um novo conceito de clínica, abrimos na Borges, abrimos em Viamão, estamos abrindo mais uma na Zona Sul, que se tu entrares lá, tu vai ver, é tudo novo, o tipo de poltrona, o tipo de televisão que a gente usa, a cadeira do médico, enfim, tudo é novo, um conceito muito moderno, e isso é porque os concorrentes estão melhorando e a gente precisa continuar tentar ser a melhor clínica se diferenciar. Nos diferenciar. Então, acho que a concorrência sempre é boa, né? A concorrência sempre faz tu ser melhor, a gente está sempre vendo o que eles estão fazendo, a gente aprende. Então, eles aprendem com vocês também? Eles estão lá na nossa clínica visitando, então tudo isso faz parte do jogo. Acho que a concorrência ela é sempre saudável e boa para qualquer mercado. Em relação à regulação, né, eu estava até comentando contigo antes, deve sair uma regulação para o mercado de cartões de desconto ou de cartões de benefício ou de assinatura, como a gente chama. A ANS recebeu uma determinação do STJ para fazer essa regulação, já formou
um grupo de trabalho interno deles para vir esta regulação, e a gente, como entidade, né, nós temos uma entidade das clínicas do Brasil, estamos acompanhando para ver como essa regulação vem. A gente tem a expectativa de que venha uma regulação boa, justa e que organize o mercado para que cada vez mais a gente consiga prover um serviço de qualidade na parte de medicina primária e secundária, né, consultas e exames. Como como qualquer segmento, né, tem bons profissionais, tem maus profissionais, tem boas empresas que pesam muito pela qualidade como a saúde, tem empresas que talvez tenham lá uma estrutura muito mínima, né, que às vezes acaba dando até diagnósticos equivocados, né? E como é que tu fala assim desse modelo da saúde de ter a própria clínica, né? Tem dois modelos, eu vejo, né? Um modelo, vou dar o exemplo, acho que é do maior, que é o cartão de todos, né? Que é um cartão que acho que é do maior do Brasil, tem modelo de franquias, né? Que não tem clínica própria, até pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que eu não tenho clínica própria. E tem o modelo saúde e de outros também players do mercado que tem sua própria rede de atendimento. Faça um pouquinho dessa diferenciação, né? E tem um outro modelo ainda, que são cartões de desconto que simplesmente eles credenciam muitos médicos e clínicas e tu chega nesses lugares e tem descontos, né? Não é nem franquia nem a clínica própria. Eu acho que no fim a diferença é o quanto tu consegue controlar a ponta. Né? Hoje a gente entra numa clínica, a clínica é nossa, os funcionários são nossos, a gente controla toda a ponta. Mas eu entendo que no modelo, como tu citou do cartão de todos, para ter a expansão que eles tiveram e o tamanho que eles tiveram, não conseguiriam fazer num modelo como o nosso, de ir abrindo poucas clínicas por ano, precisariam de franquias para poder espalhar bastante o serviço deles. E aí, como eu falei antes, eu acho que cada um ocupa um espaço no mercado, a gente ocupa o nosso, eles ocupam o deles, cada um tem o seu lugar, tá? E aí o público, no fim, o público vai escolher qual é o provedor que é melhor para ele, né? Se vai ser o da franquia, se vai ser o nosso, se vai ser algum outro. De novo, quanto mais concorrência, melhor. Então, são modelos. Vocês já pensaram em ter um modelo de franquia? Para outros estados, por exemplo? Eu não quero, tá? Aí não é nem que eu gosto, não gosto, tal, eu não quero. Eu prefiro controlar o nosso atendimento do que não ter o controle absoluto do atendimento, tá? Mas eu posso estar errado, né? Talvez ali na frente eu mude de ideia, enfim. É um pouco daquela liberdade que eu falei de a gente ter menos sócios, mas não está no nosso plano, né? Não está no nosso plano. Eventualmente a gente pode sair do estado, ter outros parceiros em outros lugares, mas provavelmente não no modelo de franquia. E o que são os planos para os próximos 5 anos? O plano é grande. É a gente agora entrar numa fase de aceleração de abertura de clínicas. Tá? Então a gente quer ver se a gente consegue abrir entre 3 e 5 clínicas por ano nos próximos 5 anos. Então a gente sair de 10 para eventualmente chegar perto de 30 nos próximos 5 anos. Vamos ver se eu consigo ter o funding para fazer isso, se a gente consegue ter o ritmo necessário de abertura, porque abrir uma clínica dá bastante trabalho, se a gente consegue, ao abrir, ter público suficiente que compre o nosso produto, que compre a nossa assinatura, para que torne viável o quanto antes as nossas clínicas, tudo vai depender desse ritmo, mas a ideia é essa, a ideia é nos próximos 5 anos abrir entre 3 e 5 clínicas por ano. Vai de 10 para 30 é um crescimento bem ousado aí. Bem ousado, bem ousado. Bom, estamos indo para os nossos minutos finais, Rafael. Que desse uma palavra final para a nossa audiência sobre o mercado de saúde, sobre gestão e empreendedorismo. Bom, prazer, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Eu acho que falar de empreendedorismo é sempre bom. O Brasil é um país de empreendedores, tem muita gente empreendendo. Eu acho que quanto mais a gente puder ter conhecimento no que a gente está fazendo, melhor, né? Um dos pontos que eu noto, pelo menos, e noto em muita gente, é empreender sem conhecer. Eu tenho uma ideia e eu já saio fazendo a ideia antes de parar, planejar, organizar, ver se a conta fecha. Eu acho que essa parte falta ainda um pouco
para o brasileiro na média e buscar esse tipo de conhecimento, um programa como o de vocês que traz esse debate, eu acho que é super bem-vindo. Acho que tem toda essa questão da maturidade, né? De ter um passo de cada vez, né? Tipo, nesses 30 anos, 10 unidades. 10 a pessoa vai ver só, em 5 anos, bom, aumentou 20 lojas, né? Mas teve todo um trabalho de 20, 30 anos aí, solidificando para ter essa possibilidade de aumentar em 20 clínicas agora, né? A Salute não é uma empresa tão grande assim, né, como empresa, mas não é uma empresa pequena também, uma empresa razoável. E às vezes me perguntam, mas como é que tu fez isso? Foi uma mágica, né? A gente fez, 30 anos depois acordou e está aqui. Então, são 30 anos, 13 anos, os primeiros 13 anos perdendo dinheiro. Então, é um monte de histórias para chegar no ponto que a gente chegou. E poderia ter ficado pelo caminho, né? Lá nos 13 anos, se a gente não tivesse tomado uma outra decisão, eu não ia estar aqui conversando contigo, a gente não ia estar gerando esse monte de emprego que a gente gera, não ia estar atendendo 50 mil vidas. Então, eu acho que com o tempo e maturidade, principalmente, conseguir fazer as coisas com mais calma e principalmente com mais planejamento. Parar, botar no papel, fazer bastante conta, ver se vai parar de pé, saber que tem que ter margem, né? Saber que a tua conta vai dar errado, não vai dar certo, ela vai ser pior do que o que tu está imaginando. A gente sempre é otimista na hora das contas. Então, ter um pouco de margem nessas coisas com o tempo, isso vai acontecendo e vai dando mais segurança para tu dar o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Por isso que agora a gente tem a segurança de poder abrir 3, 5 clínicas por ano, que eu não teria anteriormente. Então, muito obrigado, Rafael, pela tua participação. O programa passou voando, como sempre, aqui com muita informação, muito conteúdo de empreendedorismo, né? Que mostra aqui que, a palavra final do Rafael, que não existe mágica, mas sim muito trabalho e muito planejamento. Queria também agradecer a nossa equipe técnica, que faz todo o programa acontecer aqui. Agradecer os nossos patrocinadores, o Sindiconto, que representa contadores no estado do Rio Grande do Sul, e também a Fortus, que tem uma solução 360, que atua com contabilidade, finanças e gestão de pessoas. E também a nossa qualificada audiência, que aumenta a cada programa, que nos acompanha de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, e também que nos acompanha nas redes sociais. Às vezes no seu horário tem gente que dorme um pouquinho mais cedo, ou está no trabalho, ou está lá na área da saúde, está lá no 24 horas atendendo, e nos acompanha depois pelas redes sociais. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.